E voltamos para o último bloco do Entrevistas. Eu estou recebendo a coach e psicóloga Michele Oliveira. Michele, o que acarretará de bom na vida da pessoa através do coach de emagrecimento? Sim, ela vai conseguir ter, um novo estilo de vida, ela vai conseguir se relacionar melhor com a comida, ela vai conseguir sair, acabar de vez com esse efeito sanfona desse engorda e emagrece, que é super chato, né? E aí ela vai mudar realmente o mindset dela em relação à comida. E isso leva-se naturalmente um certo tempo, não é? Tipo, 6 meses dá para a pessoa sentir uma diferença seguindo rigorosamente os passos apresentados? Então, o que acontece é que, claro, existe um tempo, né, do qual o profissional pode oferecer esse serviço em tantas sessões, em 6, em 8, em 10 e 12. Porém, o que a gente tem que avaliar é Caso por caso. Caso por caso. Então, existem pessoas que já nas primeiras sessões, nos primeiros momentos, nos primeiros encontros, elas já têm mudanças, assim, maravilhosas. E essa é uma das, né, vantagens de você trabalhar com essa intervenção, assim, bem específica, porque você já vê resultados logo nas primeiras sessões. Só que existem outros casos que às vezes demoram um pouquinho mais. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, eu acho que a gente não deve se fechar à velocidade, mas sim à direção. Se a gente está indo na direção certa. Porque se a gente for falar de velocidade, se você tomar um remédio para emagrecer, né, se você fizer uma dieta restritiva demais, você vai emagrecer de forma rápida, com certeza, mas e a manutenção desse peso? E na hora que você parar de tomar esse remédio? Na hora que você parar com essa restrição? Recupera tudo. Então, muito mais importante que essa velocidade, né, é o caminho. Eu estou no caminho certo? Eu sinto que dessa vez está sendo diferente? Eu sinto que dessa vez eu estou me relacionando com a comida diferente? Eu sinto que a comida não está sendo mais a minha válvula de escape? Eu sinto que a comida jamais não está no topo do prazer? Então, isso é muito mais importante do que essa velocidade. Ô Michele, você não é nutricionista, mas você também orienta a pessoa a seguir aquela linha nutricional que é se alimentar de 3 em 3 horas? Então, como você falou, eu não sou nutricionista e eu sou super a favor que quando a gente começa a realizar esse trabalho, que a gente tenha esses profissionais envolvidos, não só, né, a nutrição, como a parte da atividade física, né, com o educador físico. E assim, a parte da alimentação, então, se eu estou com o meu cliente ali que está nesse processo de emagrecimento, chega uma certa altura desse acompanhamento, que se ele já não está fazendo algum acompanhamento nutricional, ele vai ter que sim, né, eu indico que ele procure esse profissional. Por quê? Porque ele vai precisar de estratégias. Às vezes ele começa a já mudar, né, essa mentalidade, essa forma de se relacionar com a comida, mas ele não está comendo de forma estratégica para ter uma perda de peso, para ter ali uma perda saudável. Né? Não adianta ele fazer, ir lá no Google, fazer da forma dele, pegar a dieta Achar a dieta no Google, no Dr. Google, como fala. Não, porque esse profissional ele foi preparado o quê? Para montar um plano alimentar de acordo com o seu estilo de vida. E isso é de forma individual. Então, aí, esse profissional, ele vai avaliar qual é a estratégia que ele vai utilizar. Ou seja, se ele vai fazer uma reeducação alimentar, se ele vai fazer um jejum intermitente, se ele vai fazer de comer de 3 em 3 horas. Isso aí é como o profissional da nutrição. Você tocou nesse assunto do jejum intermitente. Dá efeito mesmo? Então, você vai perder, sei lá, 2, 3 quilos em 20 horas, por exemplo? Então, como eu disse, existem casos, né, de sucesso, pessoas que conseguem fazer, tem resultado legal? Sim, mas isso é uma estratégia que o profissional avaliando, né, o profissional da nutrição, avaliando nessa consulta, ele vai ver se a pessoa ela tem condições de fazer. Você quer ver uma coisa assim, por exemplo, uma pessoa que ela é compulsiva, dificilmente ela vai conseguir fazer um jejum intermitente. Mas, de repente, uma pessoa que não seja, isso vai depender da estratégia que esse profissional vai passar. Ali no momento do atendimento, ele vai ver, não, essa pessoa aqui, nem adianta eu passar essa estratégia aqui que não vai funcionar. Mas isso cabe a esse profissional. Isso não nos cabe, né, nem como psicóloga, nem como coach, dar essa sugestão ou interferir isso, sugerir isso para o cliente. Aí a gente chega nessa pergunta que eu quero fazer. Como que o seu trabalho de coach, psicóloga, podem andar juntas? Sim, são, como eu falei, 2 áreas assim que eu achei perfeito para se unir,
porque eles podem andar juntos porque os dois, né, têm essa parte desse princípio, dessa mudança de mentalidade, mudança, a grande maioria que a gente vê das pessoas que estão acima do peso, em quadros de obesidade, vem de fundo emocional. Então, se você for investigar, se você conversar com essa pessoa, você Entendi. vai ver que isso vem de fundo emocional. Então, quando o profissional, né, ele tem já, na formação da psicologia, já um profissional preparado para lidar com questões emocionais. E aí, quando a gente tem essas estratégias, essas técnicas, essas ferramentas que o coach proporciona, ajuda a intervir. Então, assim, eu acho que os dois, juntos, eles tendem a fazer um trabalho muito legal, né? Cada um com a sua contribuição. Você falou, na resposta no princípio do bloco, você inseriu até a questão do efeito sanfona. Existe algum truque, mas um truque de forma estratégica, para que a pessoa deixe de viver essa situação do efeito sanfona? Emagrece 5 quilos e engorda 11. Então, o que acontece, né, que seja para o efeito sanfona, ou seja, a pessoa que esteja em busca desse processo de emagrecimento, Até dessa fazer um adendo aqui, que até foi uma sacanagem, que uma pessoa que emagrece 5 e engorda 11 até é agressivo da minha parte. Mas o que acontece para que a gente, né, acabe com esse efeito e que a pessoa comece a se relacionar, né, com a comida de forma diferente, uma estratégia muito simples, né, é você pensar, é você utilizar o nosso sistema racional que existe, que está aqui. Que é a melhor máquina que tem, pô. Que é uma máquina perfeita. E o quê? Nós, diante dos nossos comportamentos, das nossas decisões, nós podemos tomar essas decisões através do nosso emocional, do nosso sistema emocional, ou o racional. Então, muitas das vezes, diante dessa situação do brigadeiro, da pizza, do chocolate, a gente pensa o quê? Mais voltado para o lado emocional. Então, a pessoa vai pensar lá naquela pizza de brigadeiro. Então, você está diante de uma pizza. E como é que você vai fazer para que você não exagere diante dessa pizza? Você vai pensar, olha, se eu comer essa pizza agora... Vou recuperar uma pizza, quantos quilos que eu vou engordar? Eu tenho uma festa para ir semana que vem. Isso vai me afetar em quê? Se eu continuar comendo desse jeito, como é que eu vou estar daqui a 5, 3 anos? Como é que eu vou estar para os meus filhos? Será que eu vou ter uma condição física de brincar, de acompanhar os meus filhos, o crescimento do meu filho? Como é que vai ficar a minha saúde? Quando você começa a pensar e raciocinar sobre isso, você pensa, opa, calma aí, essa pizza já não é mais uma pizza, essa pizza é algo ruim. É uma inimiga. É uma inimiga. Mas o que acontece que a pessoa acaba exagerando? Ela não pensa. Ela vê a pizza, o que ela faz? Vou comer aqui um pedaço, 2. Ela devora. Pode observar que as pessoas impulsivas compulsivas, elas comem de forma, até a postura dela, ela já come de forma o quê? Ela devora, ela não mastiga, ela nem, se você perguntar assim, que gosto tinha isso? Muitas das vezes ela nem sabe. Por quê? Porque ela nem sentiu, ela precisava era devorar, comer. Então ela não está pensando. Quando ela começa a pensar, ela começa a raciocinar, aí ela pensa nas consequências. Lembra se eu comer de forma rápida e imediata, é o prazer imediato. Exatamente. O que você falou no bloco anterior e falou aqui. Exatamente. Então, assim, eu vou o quê? Mas só que... Saciou momentaneamente. Em seguida, eu tô o quê? Chateada, arrependida, reclamando. Pra que eu fui fazer isso? Eu não precisava ter exagerado. Pessoas que eu conheço que já... Mas por quê? Porque depois que ela raciocina, depois que ela pensa. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que inverter essa história. A gente vai o quê? Pensar antes. Então, no primeiro momento, uma pessoa que está iniciando esse processo, ela vai sentir um pouquinho de dor, sim, quando ela tiver que negar aquele exagero. Só que ela vai ter uma recompensa muito maior. Quando ela entrar naquela roupa que cabe, quando ela usar um biquíni na praia e se sentir bem, quando ela não tiver mais vergonha do corpo dela. Mas isso é o quê? De forma mais tardia. Então, é nesse processo que o trabalho tem que ser feito. Quantas sessões são necessárias para que a pessoa possa notar um resultado bacana? Então, como eu falei antes, vai depender de caso, né? Cada caso é um caso, são formas específicas, mas tem pessoas que já na primeira, segundo encontro, segunda sessão, ela já vem um resultado, e tem pessoas que precisam de um acompanhamento maior. Tem pessoas que às vezes a gente chama do processo de recaída, que lá na frente acontece. Tem mesmo? Pode acontecer, né? Porque a gente está falando, o que acontece? A gente está falando de uma pessoa que passou uma vida, passou 10, 15, 20 anos naquele estilo de vida. E você não vai resolver isso em 3 meses.
Exatamente. Então, tem algumas pessoas que a gente consegue. É bom salientar isso, honestamente. Isso. Você vai trabalhar, mas que vai demandar um certo tempo e Que vai disposição. demandar. E aí a gente está falando de que a gente está ali em 2, 3 sessões, a gente vai modificar uma vida. Claro, algumas pessoas conseguem, sim, só que outras não, elas vão precisar de um acompanhamento maior, né? Mas os resultados são muito rápidos, eles são resultados assim incríveis. Motivação e foco são bases para o tratamento, Michele? Sim, são bases, né? Mas e muitas vezes também as pessoas chegam, né? Já no pique para poder... Para fazer, isso Aham. facilita. Mas algumas pessoas não. Apesar de que a gente está falando de um público, em sua grande maioria, indisciplinado, que não tem foco, né? Aí não tem como você Aí fazer fica milagre, difícil. vamos Mas combinar. também vai muito da nossa parte como profissional ajudar essa pessoa, né, a focar no objetivo que ela quer, a encontrar o propósito, e aí a gente pode ajudar essa pessoa nesse processo também dela realmente encontrar o seu grande porquê. Pessoas que praticam musculação ou algum tipo de esporte também procuram o coach de emagrecimento? Existem coaches também de alta performance, né, para as pessoas às vezes que querem ganhos de massa, tá. também, né? Não é a minha área é focada no emagrecimento. E eu acho de extrema importância esse trabalho em equipe, né, de pessoas que buscam atividade física, a parte nutricional, e o que vai determinar se ela vai conseguir fazer uma coisa ou outra o quê? É a mente dela. Então, esses 3 profissionais juntos é sucesso. Então, você praticamente me respondeu aqui a minha última pergunta, que é a questão do trabalho em parceria com o nutricionista. Sim, que é super válido, super válido. É necessário. É necessário. Quando a gente encontra situações que fogem da nossa alçada, fogem daquilo que a gente foi preparado para fazer, e quando a gente está falando de alimentação, como eu falei, é algo muito sério, e tem que ser, sim, feito, realizado pelo profissional que está preparado para isso. Michele, com todo o conhecimento que você adquiriu, me confessa uma coisa aqui. Hoje você consegue driblar uma barra de chocolate na boa? Não minta pra mim. Sim, consigo, né? Como eu sempre falo. Sai, das filha, meninas, pra lá, Páscoa, é, não tem nada. Na verdade, assim, a minha relação com a comida é bem saudável, porque eu consigo, assim, o chocolate pra mim não é a minha válvula de escape, então, assim, eu consigo ter um controle legal com o chocolate, mas é claro que se a gente for ceder aos nossos prazeres, e a gente está falando, né, de prazer, imagina, se todos os dias você beber, o que vai acontecer? Vai se tornar um alcoólatra. Exatamente. Se todos os dias, né, se você fuma demais, você vai se tornar um fumante viciado. inveterado. Se você utiliza drogas, você vai ser Narcótico. Entendeu? Então, assim, se você come demais, se você exagera, né, também. Então, assim, tudo que é demais, né, não vai ser saudável. Então, assim, comer um docinho de vez em quando, será que é isso que vai prejudicar? Claro que não. Mas se a gente tiver equilíbrio, não há problema. Agora, o problema é o que esse doce significa, né, na minha vida. Quando eu coloco ele lá no topo do prazer, está faltando alguma coisa na minha vida, né? Outros prazeres. É isso que a gente tem que ajudar essas pessoas a identificar. O que está faltando? Uma boa alimentação e uma coach de emagrecimento como você para botar todo mundo nos eixos. Com certeza, É isso. né? Michele, chegamos ao final do Entrevistas. Muito obrigado pela sua participação. Achei que o assunto fluiu lindamente. Adorei. E deixo as portas do programa abertas para que você possa voltar mais vezes para poder falar mais de coach de emagrecimento. Muito legal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de estar aqui compartilhando. Eu acho que a gente precisa disso, mostrar, né, essa informação, levar as pessoas a terem o conhecimento que existem várias outras formas, né, dessa mudança de estilo de vida e trabalhar a mente é uma delas. É isso. É através da mente que você vai fazendo as suas automudanças. Para tudo, né? Para tudo, praticamente tudo na vida. É isso aí. Amigos, o Entrevista fica por aqui. Nos vemos semana que vem. Lembre-se, podem assistir o programa e as outras edições pelo canal do YouTube do programa Entrevistas. Só procurar lá, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, ótima semana a todos e até lá.